Nexus tá exposto, meus amigos, isso é impossível, é inacreditável. Uma bomba alucinante, quadra kill, vai pro penta kill do Cafu. Fala aí, gamers! Eu sou Yasmin Lisboa e esse é o podcast O Controle é Delas, um podcast voltado a mostrar as situações tóxicas vividas pelas mulheres nos jogos online. Hoje, o bate-papo do nosso segundo episódio é com a Tatiana Wergues. Ela é a primeira mulher head coach de LoL no Brasil e embaixadora do projeto Girls Arena. Boa noite, Tatiana, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Tatiana, conta pra gente como é que foi que você começou no mundo dos jogos e no mundo dos esportes. No mundo dos games eu entrei bem nova, né? Meu primeiro videogame foi um Atari, então eu comecei lá nos anos 80 mesmo, e foi paixão no primeiro encontro, né? Sempre fui muito apaixonada pelos jogos em si. A gente fazia alguns campeonatos lá em casa. E aí eu fui simplesmente desenvolvendo, né, a paixão. Depois eu comecei a jogar Lineage, que era um RPG. Foi aí que eu apaixonei mais ainda por esse mundo. Até que eu vim parar aqui, no LoLzinho. E como que foi que você decidiu que você ia trabalhar com esportes, né? Que isso ia ser a sua carreira profissional? Eu queria ser jogadora quando eu comecei, né? Quando eu me apaixonei pelo LoL e vi a oportunidade de levar isso como profissão. Eu queria ser jogadora, mas eu não era boa o suficiente para poder me tornar, né, uma jogadora profissional, por mais que eu treinasse. Eu conheço meus limites. E eu cheguei a fazer parte de grupos para tentar melhorar e tudo. Mas não foi para frente. E aí eu parei. E aí um dia uma menina que me conhecia do grupo me chamou para jogar no time dela. E eu fui fazer meu treino básico. Eram mais ou menos de 8 horas. Umas 3, 4 horas de treino. Eu tava cansada já não aguentava mais. Foi a hora que eu olhei e falei assim, bom, isso aqui não é pra mim. E aí eu me ofereci pra ser head coach do time, sem nem saber onde eu tava me enfiando, sem nem saber o que eu tava fazendo. E foi um Deus nos acuda, assim, porque antigamente eu não tinha noção quase nenhuma do jogo, né? Queria fazer as coisas no grito. Mas aí eu fui desenvolvendo, fui evoluindo, fui estudando mais o jogo, fui pegando dicas com outros coaches conhecidos da área também, para conseguir seguir por essa carreira, né? Há quanto tempo, mais ou menos, você já tá trabalhando como coach de esportes? Putz, eu já perdi as contas. Sei lá, uns 7 anos, mais ou menos, 6 anos, 7 anos, já tem um bom tempo que eu atuo na área. E qual que é o time que você tá treinando? Eu tô com a Izanagi, que é uma organização que tem lines não só de LoL, eles têm line de Free Fire, eles têm line de... Ai meu Deus, eu não vou lembrar todos os jogos. Acho que CS também, né? São 2 lines no LoL, a line principal e a line feminina, que eu treino a line feminina. E é uma organização muito bacana, porque eles têm um princípio, uma visão muito, muito diferente de várias organizações que eu passei, né? Eles realmente querem fazer a diferença, não só fazer nome ganhando, crescendo no cenário, mas fazer a diferença fora do cenário também. A gente já sabe, né, que as mulheres são a maioria das gamers, isso de acordo com os dados levantados pela PGB, a Pesquisa Gaming Brasil, que mostrou que nós somos 51%. Mas a gente não vê as mulheres gamers no cenário competitivo. Eu acho que eu consigo contar nos dedos as vezes que eu vi mulheres jogando profissionalmente. Por que você acha que isso acontece? Por que a gente não vê as mulheres jogando no competitivo? Muito das organizações, né? Eu não vejo organizações abrindo as portas para as mulheres. E sem contar que, por exemplo, no LoL sempre foi uma dança das cadeiras. Sempre teve aqueles jogadores favoritos que ficam sempre pulando de time em time. E isso dificulta bastante. Quando eles criaram a Academy, a gente tinha a esperança de que isso fosse quebrado um pouco para dar mais destaque, né? Mas a gente viu poucas organizações se dispondo a pôr mulheres no cenário mesmo da Academy.
Então eu acho que vai muito das próprias organizações, de querer sempre aqueles jogadores e não querer necessariamente investir em jogadores novos. Até onde eu me lembro, não existe nenhuma regra que proíba, pelo menos dentro do LoL, né, de terem times mistos. Então, não existe, em teoria, uma justificativa, uma regra que proíba que mulheres e homens joguem juntos, né? Por que você acha que tem essa resistência das empresas, dos patrocinadores, em treinar as mulheres? Começar lines totalmente femininas ou então começar lines mistas, já que não existe regra que proíba que jogadores masculinos e femininos joguem em conjunto? Não, na verdade não tem nenhuma regra no CBLOL que impeça. Tanto que no começo eu estudei tudo isso para poder entender como é que funcionava. Mas, querendo ou não, a gente tem uma mentalidade muito machista nesse cenário, né? Então, os primeiros que se destacaram foram aqueles homens e continua sendo. As mulheres, no começo, elas levavam muito por diversão, assim. Eu lembro que quando eu comecei, eu perguntei, eu sempre vim com a ideia da lane mista. E aí eu sempre ia atrás e tal, e as meninas falavam assim, não quero ser jogadora profissional, eu quero, isso aqui pra mim é só diversão. Então, eu acho que demorou um pouco para elas criarem essa coragem de dar cara nesse cenário, né? Para começar a se expor, e não é fácil se expor nesse meio, mas de começar a se expor para poder ganhar destaque na área. O que a gente vê no cenário atualmente é que os times que possuem mulheres na composição, na escalada, elas geralmente ficam no banco de reservas. Você nunca vê uma mulher jogando uma partida oficial. Quando você vê as mulheres que estão dentro dos times participando de alguma coisa, geralmente é na publicidade. Então você vê elas fazendo dancinha no TikTok, vendendo produtos da marca, fazendo stream. Por exemplo, no estilo do que a Loud faz com a Taiga e a NTZ fez com a Mayumi. Que inclusive foi um dos motivos da Mayumi ter saído da INTZ e ter entrado com um processo contra a empresa. Ela foi contratada como jogadora, mas ela nunca jogou. Ela era sempre o banco de reserva da equipe e ela fazia stream e fazia publicidade. A própria PEN também, né? Tem as streamers, tem tudo isso, mas você não vê jogadoras mulheres na organização, no circuito de maior nome, que é o CBLOL, né? Fica meio complicado. Você acha que o fato das mulheres não chegarem até o competitivo é porque os homens acreditam que nós não somos boas jogadoras? Olha, não dá para te dizer ao certo o que é que se passa na cabeça deles. A gente vê muitas desculpas por aí, né, falando que, não tem jogadora boa o suficiente. Mas quantas meninas que você vê aí que são realmente high elo, que estão realmente dispostas a se desenvolver, a passar pelo treino. E eu acho que tudo é uma questão de investimento. É você investir nessas meninas. Não digo nem investimento de grana, né? Eu digo investimento de tempo. É você dispor um personal coach para elas, para poder fazer com que elas evoluam. A gente tem muita gente que tem capacidade de chegar lá, né? Não só jogadoras, como jogadores novos que vêm se destacando. Mas a gente não vê, a gente vê tudo muito no mesmo padrão. E isso não acontece só aqui, isso acontece lá fora também. Tem algum caso em nível mundial que você se lembra de ter visto? Olha pro Mundial, você vê alguma mulher no cenário? É verdade, elas não chegaram a entrar nem de reserva. Pois é, entendeu? Então, a gente vê que não é só aqui, né? A gente vê que essa cultura, ela é uma cultura mundial nesse quesito do machismo, vamos dizer assim, né? Então a gente não vê as organizações se dispondo a estar trazendo meninas para poder estar investindo nelas, para fazer elas evoluírem e daí trazer elas para um cenário principal. É verdade, tanto que nós vimos uma vez só uma mulher jogando no competitivo oficial de LoL, promovido pela Riot, que foi lá em 2020, quando a Harumi estava jogando pela Rensga. Ela estava jogando de jungle, né? É muito comum os caras acharem que porque a gente é mulher, a gente consegue tudo fácil. Inclusive chegar num lugar que é dominado só por homens, como é o cenário dos esportes, né? Eles acreditam que é muito fácil para a mulher conseguir tudo que ela quer só porque ela é mulher. Mas a primeira mulher só conseguiu jogar num competitivo oficial do jogo 11 anos depois que ele foi lançado, né? Então, assim, acredita-se que é muito fácil
a gente conseguia as coisas porque somos mulheres, mas olha o tempo que a gente demorou para que uma mulher pudesse jogar num campeonato oficial. Foram 11 anos desde o lançamento do jogo. Para jogar uma partida. E ter sido a melhor jogadora da partida e mesmo assim ter sido linchada verbalmente por todo mundo, jogando a culpa e dizendo que a culpa de ter perdido era dela. Ela, se eu não me engano, ela jogou só uma partida oficial. Nessa uma partida, eu não lembro se foi uma ou se foram 3, mas eu lembro que eles perderam e que o chat, Twitter, tudo depois ficou dizendo que tudo era culpa dela, né? Que eles perderam por culpa dela. Então, como é que você vai ter coragem de se expor e dar a cara se você vai passar por tudo isso? E, por exemplo, você acha que essa toxicidade é uma barreira que impede as meninas de seguirem com o sonho de serem pro players? Porque, assim, a gente sabe que não é fácil. Se fosse fácil jogar, todo mundo era pro player, né? Mas pelo fato delas ainda terem que lidar com esse ambiente tóxico, você acha que elas realmente abandonam o sonho por esses motivos? Com certeza, porque quando a gente estava com o projeto do Girls Arena, a gente escutou muito relato de meninas que não conseguem se expor, não conseguem dar a cara, justamente para não passar por isso, por terem esse receio de repente, criar uma certa visibilidade e ser taxada por isso, né? Só e simplesmente pelo fato de ser mulher. Muitas vezes o que dá pra gente fazer quando a gente vê um caso assim de toxicidade é denunciar. Ou mesmo abrir um ticket, né? Isso no caso do LoL. Mas, por exemplo, você costuma fazer denúncia de jogadores quando eles são tóxicos, abrir os tickets, enfim? Sempre. Você pegar minha conta do LoL de ticket lá, pegar minha coleção de prints, você fica besta. Porque eu formatei o PC recentemente, mas tem mais de 100 prints que eu tenho de situações desse tipo, que além de reportar no final do jogo, eu sempre abro o ticket. Inclusive quando eu tô fazendo live, quando eu tô jogando, por exemplo, Valorant, CS, eu peço pro pessoal clipar e mando o clipe junto no ticket. E mando pra Valve e mando pra própria Steam. Eu já vi gente perder conta na Steam por causa disso. Então, eu não deixo de reportar em hipótese nenhuma. Eu não deixo de... Quando é uma coisa, entre aspas, mais leve, eu só reporto no final. Mas quando é algo mais pesado, eu sempre mando o ticket pra Riot. Você tem aí no seu currículo, né, alguns campeonatos que você já organizou, inclusive o Girls Arena. Já aconteceu, por exemplo, alguma situação que você era organizadora, ou até mesmo quando você era comentarista, streamer, enfim, e as pessoas vendo você ali, sabendo que você é uma mulher, já aconteceu de algum cara ser tóxico ou machista com você e com outras mulheres presentes enquanto você fazia host ou era comentarista? Assim, o cara ser tóxico realmente na sua cara, sem se importar de você estar sabendo quem ele é, que você tá vendo ele. Já. Eu tava de host num campeonato, num campeonato universitário, e o cara entrou atrasado já, né? Começa por aí que ele já entrou atrasado. E eu sou uma pessoa muito chata com horário, principalmente quando a gente tem compromissos pra fazer. E aí ele já entrou no chat falando assim, alguma girl aí pra poder... E começou a falar coisas obscenas. E aí eu falei assim, cara, cala sua boca. Aí ele continuou, eu falei, mano, eu sou mulher e eu estou incomodada com seus comentários. E aí ele continuou e começou, passa o zap, não sei o que. Aí eu parei tudo, printei. Cheguei pro dono da organização, falei assim, ó, eu me recuso a transmitir esse jogo. Se você quiser transmitir o jogo com esse cara, você vai ter que arrumar outra pessoa. E os meninos que estavam comigo, os narradores, eles, tipo, tudo me defendendo assim também, né? E aí levei lá pra situação. Os amigos do cara, do time do cara, estavam mandando ele calar a boca e ele não calava. Ele falava mais e mais. E aí o dono da organização resolveu dar uma punição. Ele queria banir o time inteiro do campeonato. E aí eu falei assim, ó, os amigos dele tentaram ainda fazer ele calar a boca e ele simplesmente não respeitou. Então o que a gente pode fazer, o que você pode fazer é banir esse cara do campeonato e da WO nesse jogo. Que aí a gente vai estar agindo de uma forma mais justa e o time inteiro não vai sair prejudicado por causa de um otário. E aí todo mundo concordou.
Ele foi banido daquela organização dos torneios. E aí ele chegou no grupo do WhatsApp da Liga Universitária e foi se achar na razão. E aí todo mundo mandou ele calar a boca, que ele estava errado. E aí ele aparentemente foi banido de todas as organizações universitárias. Não sei que fim teve essa história para os dias de hoje, se ele voltou, se ele não voltou. Mas a gente conseguiu fazer... Eu consegui ter esse retorno, que eu acho que deixa muito mais gente tranquila, sabendo que algumas pessoas pensam no nosso lado. Agora que você comentou sobre isso, até me veio uma questão na cabeça. Você já viu muito disso nos torneios, desses caras babacas gratuitos? Já, muito. Eu já fiz host de alguns campeonatos, eu já trabalhei como comentarista, e eu fiz 2 campeonatos que eu organizei. E eu sempre tive muito cuidado com tudo isso. Então, todas as vezes que eu via, por exemplo, no chat da transmissão, era Instaban, sem direito de retorno. E o pessoal ainda falava assim, mano, você tá com 40 viewers, você baniu 5 pessoas. Eu falo assim, e daí? Ah, você vai estar perdendo visualização. Eu falo, não quero. Gente assim, eu não quero. Prefiro passar longe, prefiro ter 10 pessoas de qualidade assistindo, que estão realmente torcendo ali, sem ser machista, sem ser homofóbico, sem ser xenofóbico, do que ter esse tipo de pessoa num campeonato que eu tô organizando, ou transmitindo, ou fazendo controle de chat. Eu acho que na maioria das vezes, pelos caras saberem que vai ter uma punição, ou ele vai tomar uma restrição de chat, ou ele vai tomar um ban, eles acabam dando uma segurada e sendo um pouco menos tóxicos, né? Mas, por exemplo, eu me lembro da vez do caso da peneira da CNB, que deu muito o que falar no Twitter, e se eu não me engano, você até interveio na situação, não foi? Chegou pra mim, na verdade, no WhatsApp, a print da pergunta da CNB, da peneira. Que era tipo, se você vê que tem uma mulher no time, o que você faria? A, agiria de forma normalmente. B, daria rage. Sabe, coisas assim. E aí eu fui lá no Twitter brigar, porque eu adoro brigar por essas coisas. Adoro comprar briga por essas coisas. Comecei a falar, né? Eu falei, mano, tá tudo errado. E eu conheço o Kleber Fuzzi, que é o dono da CNB, um dos donos da CNB. Eu tive contato com ele, inclusive... Agradeço muito, porque o primeiro campeonato que eu fiz foi um campeonato interno no Yours Arena, que foi um campeonato de X1. E a vencedora ia ganhar um curso da CNB, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Kleber, e o Kleber chegou no meu privado e falou assim, Nel, o que é que tá acontecendo? Eu falei, mano... Eu não sei quem é que tá escrevendo a tua prova, mas eu botar uma pergunta dessa na prova. Eu falei assim, como assim? Ele fez, não, mas é pra gente filtrar. Eu falei, Kleber, qualquer pessoa que tenha meio neurônio, ela vai saber o que ela tem que responder nessa pergunta. Você não vai estar filtrando nada. Absolutamente nada. Ele, mas o pior é que tem gente que respondeu. Eu falei, mano, mas esses daí nem neurônio tem. Porque... É como eu tô te falando, qualquer pessoa que tenha meio neurônio sabe que isso é uma pergunta justamente para filtrar isso. Então, a pessoa não vai dizer, não, eu sou machista. Ela não vai assumir ali. Ainda mais ela querendo entrar na peneira. Aí ele fez, como é que a gente pode fazer? Eu falei, não dá, não tem como você fazer, não tem como você filtrar isso num questionário. Você só vai filtrar isso vendo o dia a dia de cada pessoa. De cada pessoa que vocês selecionarem, você catar a vida dela no Twitter, no Facebook, no Instagram e stalkear essa pessoa ao máximo para ver o que ela já fez de comentário em relação a isso. Então, assim, infelizmente, a rede social, ela fica ali pra gente cavar tudo. Digam-se os políticos. Então, não tem como você colocar uma pergunta dessa. E aí o Kleber virou pra mim e fez assim, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver. Esse ano, na peneira, não chegou nada nos meus ouvidos. Então, eu acho que correu tudo bem. Porque eu fiz a peneira quando eu tentei ser jogadora nos 2 primeiros anos lá atrás, mas depois nunca mais eu tentei. Eu sempre vi essa coisa do machismo, falava assim, não vou conseguir entrar assim, porque eles sempre davam prioridade pros homens e tudo. Então eu só desisti. Aí nunca mais eu tive acesso. Eu tive acesso a essa pergunta porque chegou pra mim no WhatsApp. E aí ele disse que ele ia tomar providências. Bom, não chegou mais nada no meu ouvido. Eu acredito que ele tenha dado algum jeito. Um caso, assim, que eu acho muito interessante e que me marcou muito na época foi o caso do competitivo com o time russo do Vai Vicious, né? Foi lá em 2019.
o jogo que elas fizeram contra um outro time russo, que foi pela Liga Russa, né? E eles baniram 5 suportes, né? Foi muito discutido esse caso e as pessoas levantaram o ponto de que eles baniram 5 suportes só porque existe o estereótipo de que mulher só joga de suporte. E que se fossem 5 caras do outro lado, eles não iriam banir os 5 suportes. A gente ficou sabendo depois que as meninas que estavam ali eram main suportes, elas jogavam só de suportes, mas eu acredito que se fossem 5 homens ali, eles não teriam banido os 5 suportes, sabe? Você acha que a situação, por exemplo, se enquadra como um machismo, que os caras realmente fizeram isso pra tirar sarro da cara delas? Então, o caso Vai Victis, quando ele aconteceu, eu fui atrás da história toda. Começando do começo, a Vai Victis demitiu toda a staff dela, demitiu todos os jogadores dela e queria vender a vaga dela no cenário russo. E ela não conseguiu vender a vaga. Então, faltando 15 dias para startar, eles resolveram fazer a jogada de marketing deles, que foi pegar 5 meninas despreparadas para colocar para jogar, sem preparo nenhum. Elas não tinham head coach, elas não tinham analista, elas tinham uma delas que era a própria manager que ajudava. Então o caso ele tá errado desde lá de trás. Não é só o time adversário que foi culpado. A Vai Victis ela também foi culpada da forma como ela expôs aquelas meninas. E realmente eram 5 jogadoras suportes que eles não deram aporte nenhum para elas jogarem aquele campeonato. Tanto que, tempos depois, a Vai Victis ela foi expulsa do campeonato nacional russo, porque não estavam ganhando nenhum jogo, né? Isso aconteceu um tempo depois, acho que 2, 3 anos depois. E os caras foram extremamente machistas de terem banido 5 suportes por serem 5 mulheres no time. E a Riot, pior ainda, porque demorou mais de um mês, quase um mês, na verdade, para se pronunciar a respeito da situação. Eles só fizeram alguma coisa porque o caso estourou no Twitter, né? Demorou. Depois que estourou no Twitter, ainda demorou tipo mais de uma semana. Porque ele estourou no Twitter em 2 dias. Em 2 dias ela tava em um dia já ela tava no top trends. No segundo dia ela já tava como um dos maiores top trends. E a Riot ainda demorou mais de uma semana, 15 dias, para poder dar alguma punição, alguma coisa em cima daquilo. Eu me lembro que uma das desculpas que eu mais vi o pessoal falando no Twitter foi que os caras baniram 5 suportes porque as meninas eram 5 main suportes, né? Eu, quando era suporte, quando era minha role principal, eu joguei um campeonato na escola, interclasse, sabe? E eu tive 5 suportes banidos em cima de mim, mas eu já tinha jogado contra aquele time antes, então eles sabiam das minhas habilidades. Então, os bans foram em cima de, ela é boa, vamos banir porque ela é muito boa. Não foi um ban porque, vou banir porque ela é uma menina e joga de suporte. Não, foi porque eu dava um stomp jogando de suporte. Só que assim, se você olhar pelo histórico, ninguém bane 5 suportes contra um time masculino. O Diode, quando ele tava, acho que foi na PEI, ele teve 5 bans de suporte em cima dele. O Reckless, ele teve 5 bans de ADC em cima dele. Só que assim, era nítido que naquela situação não era uma estratégia de jogo. Naquela situação era uma estratégia machista em cima das meninas. Tanto que durante muito tempo depois, quando eu ia fazer screen com times femininos, que eu tava, que meu time não era feminino, antes de começar a treinar time feminino, eu às vezes queria banir 5 suportes, mas não porque eram meninas, mas porque naquele meta os suportes estavam muito overpower. E eu tinha que ter esse cuidado, então eu tinha que abrir mão para poder não dar esse ban e não acharem que era uma situação machista por causa de tudo que tinha estourado. No caso Vai Victis, tava todo mundo errado. Todo mundo foi errado ali, não tem para onde discutir, entendeu? A Vai Victis não conseguiu se reerguer até hoje com tudo isso. E nem sei em que pé anda o outro time também. Então a gente pode concordar que foi uma tática de marketing muito estúpida, né? Sim, bem isso. E aí eles saem de errado na história também. Por mais que muita gente tentasse defender, eles estavam errados também.
porque eles colocaram as meninas lá sem preparo nenhum. Só porque simplesmente eles não conseguiram atender a vaga, eles resolveram fazer uma jogada de marketing. E expôs aquelas meninas de uma forma assim muito absurda que eu não sei como elas conseguiram aguentar. Quando você foi organizar o Girls Arena, qual que foi a sua maior preocupação? Era com o fato do rage? Era a questão delas não se sentirem à vontade? O que te preocupava? Era tudo. Primeiro que eu tive que tomar muito cuidado na hora da inscrição. Eu tinha que ter certeza de que todas as inscritas eram mulher, de uma forma que eu não invadisse a privacidade delas. Então, por exemplo, a gente tem muito caso de meninas menores de idade que são trans, que os pais não aceitam, e aí não tem nome social em lugar nenhum, esse tipo de coisa. Como é que eu comprovo? Como é que eu comprovo para todo mundo, né, principalmente para as outras meninas se perguntarem, que ela é uma menina trans? E aí eu tive todo o cuidado desde o começo, desde o momento das inscrições. Eu fiz todas as verificações, eu conversei com todo mundo, eu conversei com as organizações. Teve organização que teve que se responsabilizar por menina. E assim, é um campeonato online. Você não sabe quem é que tá do outro lado. Então a gente botou fiscal em todas as salas, pedi ajuda do pessoal para poder botar fiscal em todas as salas para ter certeza de que eram todas mulheres, todas tinham que ter o microfone funcionando, estar conversando, para que a gente pudesse ter a certeza da situação. E ainda assim, no meio do campeonato, houve uma denúncia de que uma menina tinha passado a conta, o teclado, o mouse, sei lá, pro namorado. Você via a nítida diferença de jogabilidade, né, de um jeito pro outro. E o que foi mais gritante foi a troca de spell. Então, se você é acostumado a jogar com flash no D, você não vai de um jogo para o outro botar o flash no F. Você não vai fazer isso. Então, a gente juntou todo mundo que estava na organização, a gente tomou muito cuidado, a gente conversou, e aí a gente tomou a decisão de eliminar aquele time por causa disso. Por mais que elas jurassem de pé junto, eu falei, ó, as provas que a gente tem são essas, assim, 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 a gente não tem como ir contra, porque a gente não tem como ter certeza. Então, numa forma de nos respaldar, a gente está tomando essa atitude. E aí, outra coisa que eu tive muito cuidado também foi com o chat, que foi aquela questão que eu te falei. Rolou muito ban, muito ban mesmo, por causa de machismo. Então eu tinha pessoas moderando o chat que eram de minha extrema confiança e que são apaixonados por dar ban nos outros. Então, assim, a gente fica procurando um pretexto para poder liberar um ban. Então eu tive essas pessoas de muita confiança ali no chat comigo, além de eu estar transmitindo o campeonato, comentando o campeonato, eu ainda estava de olho no chat também. Eu criei o Coliseu desde a primeira linha, né? O Coliseu ele foi todo organizado por mim, desde a primeira linha. Então eu tinha que ter muito cuidado, porque o Girls Arena ele foi criado para ser um espaço seguro para as meninas, para que elas pudessem se desenvolver, crescer e daí criar coragem para começar a aparecer. Né? Infelizmente o projeto está parado, já tem um tempo. A gente não conseguiu dar continuidade por causa da indisponibilidade de agenda da gente, mas a gente, quem sabe, a gente consegue retornar com ele. Mas assim, foi muito, muito bom ver que elas ali, elas se soltaram. Elas foram felizes naquele espaço que elas viram que tinha gente se preocupando e cuidando delas. Infelizmente a gente ainda não tem, né, espaço em competições oficiais. Alguns cenários vêm mostrando uma mudança ou outra. A Riot até anunciou no começo desse ano que ela ia produzir um campeonato de League of Legends exclusivamente feminino, que ia sair até o primeiro semestre desse ano. Eles começaram aos poucos agora em abril a anunciar os patrocinadores, né? Você acha que esse campeonato ainda vai sair esse ano ou previsão só pro ano que vem mesmo? Espera-se que tudo saia do papel ainda agora no primeiro semestre, até junho. Então eu acredito que ele só deve entrar em vigor pro ano que vem, porque não é uma coisa fácil. É que nem eu tô te falando, eu tive que ter muito cuidado com o Coliseu.
A Riot tem muito mais ferramentas do que eu. Tem muito mais gente para trabalhar. E eu fiz o Coliseu praticamente sozinha. Pelo menos a parte do campeonato em si. Eu tive muita ajuda com o pessoal da arte, do marketing. Eu consegui o patrocínio pro campeonato. Então, assim, a Riot, ela tem muito mais ferramenta do que eu. Mas mesmo assim, tem que ser uma coisa muito bem feita. Porque senão o tiro vai sair pela culatra. Eu acho que a Riot vai ter que se atentar muito quando ela for produzir esse oficial dela somente feminino, porque como você mesmo falou, tem que tomar cuidado pra não ofender as meninas, mas tem que se certificar de que não é um cara que criou um nick feminino e tá lá jogando, tá se passando por mulher. Ou mesmo uma gamer que tá cedendo espaço pro cara porque ela quer ganhar, então ela tá sendo desonesta e tá colocando um cara pra jogar no lugar dela porque ela quer ganhar em cima das outras mulheres. A gente cresce, né, muito com isso de que as mulheres precisam sempre se sobressair sobre as outras mulheres. A gente precisa ser rivais uma da outra, né? A gente cresce com isso. E eu vejo que dentro dos jogos não é diferente. Por exemplo, a gente tem mulheres que já estão inseridas no cenário competitivo ou mesmo no cenário, igual a gente comentou, elas estão nas equipes, mas elas não jogam, mas elas são garotas propaganda, elas têm aquela fonte de renda ali, elas estão dentro do cenário, né? E a gente vê que muitos homens levam uns aos outros pra dentro. Eles levam outros jogadores, eles alavancam a carreiras de outros jogadores. Mas a gente não vê isso acontecendo com as mulheres, por exemplo. Por que a gente vê esse tipo de coisa acontecer, sabe? Por que as mulheres não se ajudam? Não existe essa sororidade feminina de eu vou levar uma garota que também é gamer comigo e eu vou ajudar ela a desbravar, a conseguir espaço igual eu consegui. Olha, cara, é uma coisa tão complicada de se falar, porque assim, de certa forma elas não estão erradas, porque elas batalharam muito para poder estar ali. A única que eu realmente conheço desse cenário é a Liz, porque eu cheguei a treinar a Liz por, tipo, uma semana antes dela sair do time que eu tava e decidi focar no dela. E a Liz sempre foi uma fofa pra mim, mas a gente tem muito essa coisa de querer ser melhor do que a outra, essa rivalidade interna. Eu já tive essa rivalidade em mim. Quando eu comecei, que eu queria ser jogadora, eu dizia que eu ia ser a primeira mulher a pisar no palco do CBLOL como jogadora. E eu não ia ajudar ninguém. Aí eu virei coach. Eu dizia que eu ia ser a primeira mulher a ser coach a pisar no CBLOL, e não vou ajudar ninguém. Aí chegou um momento, foi antes do Girls Arena, tá? Que eu parei e comecei a pensar e eu falei assim, por quê? Por que tem que ser eu? Por que eu não posso só dar o pezinho para alguém chegar lá e a gente se sentir representado? Então eu acho que vai muito da maturidade da pessoa. Entender que esse é um cenário que se não houver sororidade, que se a gente não der as mãos, ele não vai fluir, ele não vai crescer. Tanto que eu falava assim, mano, eu não quero treinar time feminino, Deus é mais, não sei o que, eu passo longe. Principalmente depois da primeira experiência que eu tive com um time feminino, que com 15 dias me tiraram dizendo que esperavam um tratamento diferenciado. Só porque você era uma mulher que estava treinando outras mulheres? Elas esperavam, sei lá, acho que esperava que eu passasse a mão na cabeça. E eu sempre fui muito rígida, né? Meu trabalho é meu trabalho. Eu sou um amorzinho do lado de fora, como amiga e tal, mas no meu trabalho eu vou ser aquela pessoa que vai te obrigar a desenvolver e você vai ter que fazer as coisas certas, que é o meu papel. Né? Eu não tô ali pra passar a mão na cabeça. A pessoa dá 50 flashes de cara na parede, eu vou falar assim, não, você tá indo bem. Não tô ali pra isso. Então eu tive muito isso. E depois eu comecei. E aí quando eu vim pra Izanagi, eu vim porque o Anderson me comprou com a ideia dos projetos sociais que a Izanagi tem. Então, tipo, cada vitória de campeonato, a gente planta uma árvore. Né? Tem parceria com uma ONG para poder plantar uma árvore. Toda a premiação de campeonato, ela é dividida entre os jogadores e a organização. E parte desse valor que vai para a organização, ele é utilizado para ajudar ONGs que auxiliam pessoas em situação de rua. Então ele me ganhou nessa conversa. E eu sei que realmente eles fazem, porque eu acompanho muitas coisas. Mas ele me ganhou nessa conversa. Mas eu não queria, justamente porque você nota, eu notava antigamente que tinha essa rivalidade interna feminina. E eu não queria isso, eu não queria ter que lidar com isso. Para mim era muito complicado. E aí
eu vim e aí conheci várias meninas. Dentre todas as meninas que passaram por aqui, eu só tive problema com uma que tem essa rivalidade, que se acha dona da razão, que etc e tal. De resto, todas foram assim, uns amores, infelizmente saíram porque por problemas pessoais. Aí é aquele tipo de coisa, você não tem investimento no cenário porque o cenário é bem banalizado, né? Então é muito difícil você conseguir patrocínio, então você não consegue remunerar o povo. E as pessoas precisam estudar, precisam trabalhar, precisam se sustentar. E assim você vai perdendo potenciais jogadores. Eu lembro que na época que eu tava na Spetsnaz, eu tinha um jogador, a The Carry, que era muito bom. Só que o moleque teve que parar porque tinha que trabalhar para sustentar a casa. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente desenvolve essas pessoas com pouco tempo? Você comentou nessa questão do patrocínio, que hoje em dia a vaga do CBLOL é comprada, você precisa pagar para estar lá jogando. Então, se você vai colocar uma line que é feminina ou uma line mista, eu acho que muitos patrocinadores vão deixar de querer bancar. A gente vê isso acontecer em jogos fora da realidade virtual, como, por exemplo, o futebol feminino. Tem muito menos patrocínio do que o futebol masculino. Você acha que essa questão de comprar vaga, de ser tudo uma dança das cadeiras, deixa as mulheres mais recuadas, porque elas sabem que a chance delas chegarem no profissional são menores, já que os times não querem investir em lines femininas? Eu não sei te dizer, né? Porque assim, felizmente ou infelizmente, a internet tá aí para quebrar barreiras. Então eu acho que no esporte eletrônico você tem muito mais opções do que no esporte tradicional, né? Você tem muito mais gente com potencial daquilo, que se dedica àquilo, do que no esporte tradicional. A não ser jogador de futebol, porque a maioria das crianças querem ser jogador de futebol. Mas a gente sabe que lá são poucos Kim. Aqui a gente também sabe que são poucos Kim. Mas quando a gente fala de questão de visibilidade, você quer um exemplo mais nítido do que o cenário do futebol? Que o cenário masculino do futebol, ele é aquele ápice de tudo. E o cenário feminino do futebol, apesar da gente ter uma jogadora excelente, maravilhosa, que é a Marta, ele é totalmente apagado, né? Ele não tem a mesma visibilidade. Você não vê o pessoal parando para poder assistir jogo. Você mal vê notícia, né? A única coisa que as mulheres ganham de destaque em esportes normais é vôlei, ginástica olímpica e só, basicamente. É nisso que as mulheres têm a visibilidade no esporte tradicional. Então, por que não quebrar essa barreira com o auxílio da internet? Já que aqui é tudo muito diferente, já que aqui a capacidade intelectual vai de cada um e não existe essa diferença física para você ser bom. Você tem que ser ágil, você tem que ter reflexo, você tem que ter raciocínio rápido, mas isso não impede de você misturar homens e mulheres para jogar. Você não tem diferença de massa muscular, vamos dizer, para você segregar. Mas mais do que nunca, a gente precisa desse cenário feminino acontecendo. A gente precisa que elas tenham esse espaço seguro para que elas possam desenvolver e meter a cara no cenário misto. Em um outro episódio dessa temporada, eu conversei com uma streamer, foi com a Amanda Sayuri, e ela me contou de algumas situações que ela passava na live, de ser desrespeitada, xingada, dos caras serem super tóxicos com ela, dela divulgar o link da live e aí o pessoal entrar e começar a falar coisas pra derrubar a live dela, ou então simplesmente começar a trollar a partida por saber que ela tá em live, né? Você que tem esse contato direto com as meninas, porque você treina elas, né, obviamente, você sabe que elas não botam a cara a tapa porque elas ficam muito frustradas com esse tipo de comportamento, essas coisas. Como que você conversa com elas? Óbvio que você não é psicóloga, mas assim, como que você conversa com elas mesmo, auxilia para que elas não sofram com esse tipo de coisa, que elas não se deixam abalar? Porque a gente sabe que muitas meninas desistem de serem jogadoras porque sabe que vão passar por essas críticas não, né? Vão passar por essa toxicidade totalmente desnecessária, né? Como que você lida com isso e como que você fala para as meninas lidarem com isso? Só um parênteses, eu já passei por tudo isso também, eu só divulgo o link da live no final. Porque se o time foi bacana, eu mando o link. Se o time não for bacana, eu não mando, não. Mas eu não tenho medo de abrir o eu venho de uma geração muito antiga, onde a gente aprendia.
a se blindar contra as coisas, onde bullying era uma palavra que não existia, né? A gente achava que tudo era fazer graça. E eu já briguei para defender a amiga minha na escola, tipo, da primeira série eu soquei um garoto, né? Porque ele tava tirando sarro de uma amiga minha que era gordinha. Então eu sempre tive muito isso em mim. Só que eu nunca me deixei abalar por causa disso, sabe? Se o cara vem falar assim, não sei o que lá, você é uma piranha, eu falo, tá bom, perde a conta aí, babaca. Aí, tipo, printo, mando ticket, dou ban na minha live, não tenho, que nem eu falei, não tenho dó de dar ban. Adoro comprar umas tretas. Eu tenho uma amiga que é trans, que na Impoliga, não sei se você conhece, mas na Impoliga, o time que ela tava foi transfóbico com ela, e eu fui brigar com a Impoliga por causa da transfobia do time que foi com ela. E o time foi banido da Impoliga. Demorou, mas foi. Mas assim, eu não me deixo abalar. Mas eu fui acostumada. Eu vim de uma geração, né, que é a geração antiga, que era a geração que você tinha que aguentar tudo. Então, pra mim, não me afeta. E o que eu posso dizer pra elas é, não deixa te afetar, porque o problema não tá em você, o problema tá no babaca que tá falando isso. Que precisa tentar se sentir superior menosprezando o outro. E além de jogadora, para as mulheres que querem entrar no mercado dos esportes, tem espaço? Como é que funciona? Vale a pena? Olha, na área de time é uma bosta. Desculpa o termo, mas realmente é uma bosta, porque a gente tem muito dessa questão do machismo, né? Mas na backline, assim, nos bastidores, tem muito espaço. Você vê muitas mulheres se destacando aí, por exemplo, no quesito de marketing, própria psicologia, né? Então, mano, você não pode parar de estudar, você não pode achar que vai cair do céu porque você é mulher, porque eu já passei por isso também. Não é assim. Você tem que ter muita garra para poder continuar, porque, querendo ou não, a nossa sociedade ela ainda é machista, então a gente ainda passa por muita coisa, por mais que a gente esteja ganhando destaque. Tem organizações aí que querem ludibriar homens, que sabem ludibriar mulheres, né, para determinadas posições. Então, é tomar muito cuidado, não parar de estudar, é sempre estar melhorando naquilo que faz para poder ganhar espaço. E para entrar nesse meio, tipo, meio que você se destaca muito no que você faz, ou você entra pelo cansaço, de tanto você encher o saco das organizações para te darem um espaço. Tipo, não, vamos, vai, a pessoa tá aqui enchendo o saco, já tem, sei lá, 3 anos tentando essa vaga, vamos dar uma oportunidade de ver o que ela pode fazer. Isso acontece muito em tudo, né? E não só pelo fato de ser mulher. Eu conheço muitos coaches que ganharam um determinado destaque lá na época do Tier 3 e tudo, por causa disso, né? Porque eles faziam análise e tava, tipo, todo final de semana mandando análise para as organizações e tudo, tentando um espaço naquela org, até o dia que a org falou assim, não, vamos dar uma chance. Mas é não parar de estudar e dar a cara. Bom, Tatiana, eu queria te agradecer demais pela sua presença, por ter contado pra gente como que é os backstages, né, dos esportes, um pouquinho mais do seu trabalho, e te parabenizar por ser a primeira mulher head coach e abrir o caminho para nós, que estamos chegando aí e que com certeza vamos chegar muito longe. Muito obrigada. De nada, precisando de alguma coisa, só chamar, já sabe onde me encontrar. Já deu dessa história, né, de que jogo é coisa de menino. Dessa vez, o controle é nosso. Eu sou Yasmin Lisboa e eu te vejo no próximo episódio de O Controle é Delas.